Bom, o próximo conceito que nós precisamos analisar aqui é o de cadeia alimentar, como o próprio título está sugerindo aí, é por onde flui toda essa energia do ecossistema, e as cadeias alimentares são sequências lineares, né, onde um indivíduo serve de alimento para o outro. E você vai observar que numa cadeia alimentar nós temos vários níveis tróficos. Normalmente uma cadeia alimentar não ultrapassa 5 níveis tróficos. Sendo que o primeiro nível trófico é o dos produtores, aqueles que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, por exemplo. Depois, os demais níveis são ocupados pelos vários consumidores. Aí nós teremos consumidores primários, secundários, terciários, consumidores quaternários. Ou seja, a relação de presa e predador é justamente estabelecida ao longo de uma determinada cadeia alimentar. Em todos os níveis tróficos, nós teremos a presença dos decompositores, representados por bactérias e fungos, que são os grandes responsáveis pela reciclagem de matéria orgânica. Ao longo da decomposição, eles fazem justamente a conversão da matéria orgânica morta em sais minerais, em matéria inorgânica que poderá ser absorvida pelos produtores, iniciando todo o processo, mais uma vez, de produção, de fotossíntese, que resulta justamente na produção de moléculas de glicose e liberação de oxigênio para o meio ambiente. Portanto, numa cadeia alimentar, o nível que vai concentrar uma maior quantidade de energia é justamente o nível dos produtores. E ao conjunto de cadeias alimentares num determinado ambiente, nós vamos ver que esse conjunto dá origem ao conceito de teia alimentar. Bom, observe nesse próximo slide aqui que nós temos justamente 5 níveis tróficos, sendo que a planta está ocupando o primeiro nível trófico, o nível dos produtores, e nós temos aí o consumidor primário, que é justamente esse pré-A, consumidor secundário, animal carnívoro, no caso aí a jararaca, consumidor terciário, que é a siriema, e consumidor quaternário, que é o lobo-guará. Note que qualquer um desses organismos aí que morrer, ele pode sofrer a decomposição em função de sua matéria orgânica ir sendo decomposta, consumida por bactérias e fungos que transformam isso em matéria inorgânica, sais minerais. Numa cadeia alimentar, o nível então do consumidor primário, em relação aos outros animais, ele vai ter maior disposição de energia, porque ele está mais próximo da fonte produtora, que é justamente os produtores, as plantas ou então algas no ecossistema aquático. Esse pré-A pode estar se alimentando de produtos que foram produzidos por um vegetal, como por exemplo as sementes, os grãos, e aí ele acaba consumindo carboidratos principalmente, os quais ele vai extrair energia para a síntese de outros compostos, a síntese de tecido muscular, de tecido adiposo, que por sua vez vai servir de matéria orgânica, de biomassa à jararaca, que é justamente o predador aí do pré-A. Note que se a população de pré-A aumentar bastante, nós teremos, consequentemente, um aumento da população de jararaca, visto que o aumento populacional da presa vai sempre induzir o aumento populacional dos predadores. Porém, quando os predadores aumentarem o seu nível, o consumo será maior, mais presas serão abatidas e o nível das presas populacional irá diminuir, resultando também na diminuição da população de predadores, porque presa e predador se autorregulam ao longo do tempo. Observe agora, no próximo conceito, que nós teremos várias cadeias alimentares interligadas, dando origem, por exemplo, ao conceito de teia alimentar. Olha aí, teia alimentar você tem uma reunião, um conjunto de cadeias alimentares. Começando sempre pelos produtores, aí nós vamos ter alguns consumidores primários, nós teremos consumidores secundários, consumidores terciários e consumidores quaternários, eventualmente. O que ocorre aqui é que os organismos podem participar de várias cadeias alimentares ao longo de um dia ou ao longo de um certo período de tempo. Por isso que eles acabam interligando as várias cadeias alimentares. Isso ocorre também quando ocorre a presença de animais que são onívoros, herbívoros e carnívoros ao mesmo tempo. Quando herbívoro, o animal se comporta como consumidor primário. Quando carnívoro, ele se comporta como consumidor secundário, terciário ou eventualmente quaternário. Note também aqui os decompositores presentes em todos os níveis tróficos, fazendo a reciclagem de matéria. Outro exemplo aqui que a gente pode citar de cadeias alimentares, aqui, a relação de presa e predador, no primeiro exemplo aqui à esquerda, onde você percebe que o pré-A é presa da jararaca, portanto, predadora do pré-A, mas presa da siriema. A siriema é predadora da jararaca, porém é presa do lobo-guará. E lembrando, o aumento do número de presa vai refletir no aumento do número de predador, mas o aumento do número de predador vai diminuir o número de presa, o que reflete também na diminuição da população dos predadores. Por isso eles vão se autorregular. Do outro lado,
nós temos uma cadeia de parasitas. Por exemplo, né, o gafanhoto atua como consumidor primário dessa vegetação, tendo uma grande quantidade de energia à sua disposição, porém, ele pode ter dentro do seu organismo alguns protozoários. E estes protozoários podem também estar servindo de alimento ao outro organismo, pode ter parasitas dentro dele retirando energias, como por exemplo algumas bactérias. Para a gente fechar, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, ele vai dos produtores ao longo dos consumidores. Sempre a quantidade de energia será maior nos produtores e menor no último consumidor. Por esse motivo, eu tenho mais presas e menos predadores, ok? Obrigado, até a próxima aula.